valeu, sou eu de novo aqui, Bruno Pompeu, CEO do Grupo AD3 Plus. Vou colocar o link aqui do nosso site caso você queira conhecer um pouquinho mais do nosso negócio. E aí eu vou fazer mais um vídeo aqui falando sobre o LGPD. E aí, de novo, aqui no Brasil, a discussão do LGPD está muito focada na mídia programática. De novo, eu não entendo por quê, porque justamente a discussão sobre as leis gerais de proteção de dados e a proteção do dado do usuário veio pelas fraudes causadas dentro das redes sociais, principalmente Facebook, que é um dos veículos mais multados por gestão de dados ou por problema de dados e até por inflamento de campanhas, mas isso é uma outra conversa. Mas aqui no Brasil a gente tem ouvido muito que a discussão está no programático. E aí, de novo, vou falar um pouquinho sobre o LGPD no programático, voltando para o assunto DSP, que é o Demand Side Platform, que é quem compra a mídia, né? E aí, de novo, eu falei um pouquinho do Open Market, e aí quando a gente fala dos deals ou da utilização de dados, mas basicamente dos deals, quando existe uma negociação de um anunciante com um publisher, né? E aí você faz uma integração deste publisher pela programática, porque ele quer ter uma gestão dessa compra diferenciada. De novo, a DSP ela não tem nenhuma coletagem de dados ou ela não tem nenhuma interferência de dados que influencie o LGPD. Né? O LGPD está nos dados do publisher, né? Então o publisher é o cara que está cedendo essa informação para a DSP, que já é um acordo pelo anunciante ou pela agência. Então quem se preocupa com o LGPD são essas duas pontas aqui. Esse cara aqui, de novo, ele só é um cara que ele está ali pegando dinheiro aqui e passando para cá e recebendo um inventário. Então a pergunta técnica, se você pegar o código você faz parte desse grupo? Sim, passa para cá. Você não faz parte desse grupo? Não, então não passa para cá. Então, tecnicamente, é muito semelhante ao Open Marketing. Porém, você está restringindo o pipe de veículo, o pipe de canal de exibição para uma restrição aonde o Open Marketing não chega, porque, enfim, está restrito, já é uma pré-negociação, já existe ali aquele espaço. Claro que tem um acordo entre partes, mas estamos falando da lei geral, estamos falando da influência no meio programático, que é uma discussão que eu não entendi ainda o porquê, mas como eu tenho visto bastante falando do LGPD no meio programático, né, me causa mais estranheza ainda esse tema. Então, de novo, quando a gente fala de PIP, não tem. E aí eu vou aproveitar o mesmo vídeo para falar quando você usa dados, quando você usa uma DMP para compra programática. Né? Então você tem lá uma DMP, e eu vou fazer um vídeo falando só sobre essa troca. Você tem uma DMP que sim, ela tem dados, ela basicamente coleta dados, e aí tem toda aquela discussão de anonimização de dados, criptografia de dados, não coleta de dados sensíveis, né, que é o First Party Cookie, mas você tem o Third Party Cookie, que, enfim, que é o que está acabando aí com a história do sandbox do Google, mas você tem lá os seus dados de DMP, esses dados você integra na sua DMP, que ela continua não vendo, né, os seus dados. O que ela faz? A DSP, aliás, ela vai entrar no leilão, na Data Exchange, e vai dizer o seguinte, tenho esses dados aqui e eu quero comprar quem tiver inventário sincronizado com esses dados aqui. Então, de novo, ela vai só perguntar, só que ela está fazendo uma pergunta muito mais seletiva, né? Então ele tem uma informação aqui para fazer essa pergunta. Ele tem os dados aqui, né? Então ele vai receber esses dados, né? E basicamente quem conversa é a DMP. Então, de novo, quando a gente fala de estrutura de código, o código foi ingerido e eu pego esses códigos aqui e digo assim, quem aqui desse lado tem alguma coisa com esses caras aqui que estão dentro desse código? A SSP vai dizer, eu tenho. Então, de novo, a DSP, ela basicamente não tem nenhum dado. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela corresponde à DMP, que vai pegar esses dados e passar para a DSP. Então, quem responde aqui pelos dados, que tipo de dados que tem, tudo mais, são as DMPs. E, de novo, os publishers e as SSPs, que eles têm que informar se esses caras que a gente está tentando se comunicar, eles têm. De novo, a DSP ela funciona como um balcão, como
o negociador desse processo. Né? Então ela vai dizer, olha, eu tenho esse cara aqui que eu quero exibir uma publicidade para ele que eu estou disposto a pagar, sei lá, 5, 10, 20 reais para esse cara aqui, e desse lado vão dizer, ó, eu tenho um identificador que fala com esse cara aqui, então pode me mandar esses 20 reais aqui que eu vou exibir publicidade para ele. Então, de novo, a gestão dos dados tem outras pontas. Então, de novo, eu quero frisar muito bem que a questão não é se a lei geral eu acredito que é boa ou não, enfim, o que isso muda ou não, mas que eu tenho participado de alguns eventos e visto algumas discussões falando que a lei geral na programática, e de novo, existe uma preocupação e uma repetição disso da lei geral sobre a programática, mas, de novo, toda a discussão global sobre as leis de gestão de dados veio por causa de fraudes dentro das redes sociais, né, e agora está caindo aí no menos de 15% do share de inventário de publicidade, de consumo de publicidade digital. Então, de novo, se você é uma DSP, basicamente você não tem uma interferência direta aqui no LGPD. Sim, se você tem uma DMP e sim, se você é um publisher ou uma SSP. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.